Tocou o alarme, tá na hora de Flash News aqui na BMC, então chega mais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa edição de segunda-feira, dia 28 de abril de 2025, e o nosso Flash News está no ar para a gente poder falar sobre os principais destaques do mercado financeiro da tarde de hoje, hein? O mercado financeiro apresentando uma leve alta, né? O Ibovespa subindo ali cerca de 0,5%, chegando aos 135.300 pontos ali, né? Impulsionado principalmente pelo desempenho positivo das ações do setor bancário. O dólar comercial também está operando em uma leve queda de 0,3%, sendo cotado aos R$ 5,65. Já o boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, indicou uma redução na projeção da inflação para 2025, de 5,57% para 5,55%, embora ainda acima da meta, do teto da meta, né, de 4,5%. A taxa Selic foi mantida em 15% para o final do ano e a previsão de crescimento do PIB permaneceu em 2%. Falando um pouco do cenário internacional, os investidores estão atentos aos dados econômicos dos Estados Unidos e também à temporada de balanços corporativos, com destaque, é claro, para empresas como Amazon, Apple, Meta e Microsoft, que vão, obviamente, aí, impactar bastante no desempenho de Nasdaq em toda a semana. Além disso, a Multiplan, aqui no Brasil, anunciou planos para reduzir seu endividamento por meio de uma geração de caixa e possível venda de ativos. Bom, pessoal, esses e mais destaques a gente vai comentar agora com meu grande amigo Felipe Santana, especialista lá da Stardesk, que está com a gente nessa segunda-feira aqui, como toda segunda-feira, inclusive. Felipão, muito bem-vindo novamente ao nosso Flash News. Muito boa tarde, Rafa. Já estava com saudade, com a abstinência do programa, né? Semana passada foi feriado, então a gente não participou. Estamos juntos novamente. Exatamente, Felipão, né? Semana passada teve o feriadão, aí não teve o Flash News de segunda, a galera até reclamou, ficou meio sem a bússola dos investimentos, ficou sem saber para onde iria mandar o barco dela essa semana. Essa semana a gente tem feriado só na quinta-feira, né? Então aí pelo menos já fica mais fácil do pessoal conseguir se planejar. Me conta um negócio, Felipão, como é que você está vendo esse Ibovespa hoje, esse começo de semana, essa leve alta? Me conta um pouco o panorama geral aí para você. Estamos vendo com bons olhos, né, Rafa? Aí o início da semana, tudo indica que o Ibovespa está indo buscar a sua máxima histórica, um pouquinho acima, cerca aí de mais uns 2% de alta. Os derivativos estão puxando para cima também. Existe uma certa expectativa de que os Estados Unidos possam fechar um acordo aí para arrefecer essa guerra comercial, o que pode trazer bastante fluxo de dinheiro para o mercado brasileiro. Então, estou vendo com bons olhos. Acho que o dólar tem encontrado ali um parâmetro bacana entre 5,70 e 5,65, com uma tendência ainda de continuar caindo, mas temos que ficar de olho aí com as cascas de banana que acontecem durante a semana. Teremos um feriado aqui que não é feriado nos Estados Unidos e estamos também tentando digerir os problemas lá na Europa. Hoje pela manhã tivemos um apagão, ninguém sabia muito bem o que era e sempre se levantam as possibilidades. Poderia ser um ataque da Rússia, coisas que nada disso foi confirmado, mas que sempre voltam para a mesa dos investidores e causam aí uma queda no apetite ao risco, para não dizer uma postura mais cautelosa. Os investidores seguem comprando bolsas, mas agora com esses pequenos temperos aí, diminuem a mão, tiram o pé do acelerador. Exatamente, né? Aquele tempero aí, o pessoal fica com essa coisa meio, e agora, o que vai rolar e tudo mais. E lá no cenário internacional também tem essa semana bastante resultado, né, Felipão? Amazon, Meta, Microsoft, Apple. Você acha que a gente aqui no Brasil tem que ficar de olho nisso aí? Isso daí mexe bastante os mercados, né? Mexeu o mercado, mexe dólar, mexe câmbio, mexe tudo e mexe a gente aqui também, porque, obviamente, nós somos a grama da briga de elefantes lá fora, né? Todos estamos interligados, né, Rafa? Então, às vezes a gente olha para uma empresa lá nos Estados Unidos, acha que ela não vai fazer preço aqui, a própria Meta, a Alphabet, que seja a Apple, mas muitas vezes nós somos fornecedores diretos ou indiretos dessas empresas. Se uma empresa fabrica na China, por exemplo, ou qualquer outro mercado grande asiático, às vezes nós somos fornecedores deste mercado que por sua vez produz para uma empresa americana. E outro ponto, nós somos grande mercado consumidor. Nós consumimos tecnologia, nós consumimos internet, nós consumimos produtos da Meta, anúncios e tudo mais. Então, um impacto positivo ou negativo nessas empresas lá fora tende a fazer preço aqui dentro também.
seja em empresas que são fornecedoras, seja porque o Brasil é um grande mercado consumidor. Vale muito a pena ficar de olho. Outra coisa, os brasileiros aprenderam a comprar BDRs, que são recibos de papel dessas empresas negociados lá fora. Então tem muito investidor brasileiro que ainda não se arriscou, né, para dizer no jargão dos investidores mesmo, não teve coragem de investir o seu dinheiro diretamente lá fora, mas que está aqui na Bolsa Brasileira investindo nessas empresas. Agora, Felipão, falando um pouco sobre as ações do setor bancário aqui no Brasil, né, elas que estão hoje aí subindo, ajudando o nosso Ibovespa, inclusive, a ter um dia positivo. Você acha que a velha máxima de dinheiro, nunca ninguém tá sem precisar, todo mundo sempre precisa de dinheiro. Você acha que essa velha máxima, ou seja, a ação de setor bancário é muito difícil de dar errado a longo prazo? Não sei que se invente muita moda, queira pegar um banco que ninguém conhece, mas assim, bancos, os grandes peixões ali, é muito difícil de errar? Famosos setores perenes da economia, né? Então, ações de bancos, bancos consolidados, bancos fortes, claro. Você vê aí que nos últimos tempos eles não são grandes pagadores de dividendos, né? Os bancões, Itaú, Santander, Banco do Brasil até paga um pouco mais, mas são setores perenes da economia. O que vem na contramão disso, como você colocou, é a tentativa, às vezes, de comprar bancos de menor expressão, né? Então, se você pega aí bancos, eu não vou dar nomes aqui porque acho que vai ficar feio, mas pegar papéis de bancos que lidam muito com crédito consignado, que tem uma exposição ao risco maior, a inadimplência e insolvência, pode ser um papel meio problemático para o futuro, ou uma aposta. Aí vai de cada investidor. Mas, de modo geral, são bancos que têm bastante pontuação no Ibovespa, ou seja, pontuam muito, elevam a nossa bolsa quando sobem. Itaú, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, bancos importantes. E na outra ponta nós temos os bancos de segunda linha. Não que eles sejam piores, mas são bancos mais expostos ao risco. Banco é sempre o setor perene. Energia elétrica, alimentação, bancos, moradia e seguros são setores que, com crise ou sem crise, com maior ou menor oscilação, vão sempre estar presentes em nossas vidas. Perfeito, perfeito. Agora, Felipão, para a gente poder aí já ir caminhando para o nosso final do programa, o que você acha que tem que estar na cabeça do investidor para os próximos dias, para as próximas semanas? O que tem que ser o mantra aí do investidor nas próximas sessões do nosso Ibovespa? 3 palavrinhas para você ficar de olho essa semana: Trump, Trump e Trump. Primeiro, Trump, porque tem que negociar com a China. Segundo, que ele tem que negociar o acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia, ele está envolvido nisso. Terceiro, porque ele precisa negociar com a sua própria base. O J.D. Vance fala alguma coisa, que é o vice-presidente. Nós temos o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, falando outra coisa, e o Trump falando outra coisa. 3 idiomas diferentes para falar na mesma economia que é os Estados Unidos. Então, olho no Trump nas 3 pontas dele: mercado interno, China e Putin, Ucrânia, que agora vai ter uma pausa ali no bombardeio por conta da comemoração lá das vitórias da Segunda Guerra e tudo mais, mas não tem guerra encerrada. O Trump está com as 3 linhas principais que vão impactar a economia brasileira, mundial, né? Não só brasileira. Olho no Trump, que você vai estar aí bem acompanhado para poder operar. Agora, falando inclusive um pouquinho sobre o Trump, teve alguma atualização? Porque a gente, todo dia, na semana passada, inclusive foi por isso que semana passada eu tinha sentido falta disso. Eu falei, poxa, eu devia ter falado com o Felipão sobre isso. A gente teve a leve impressão de que o mercado meio que já precificou as falas malucas do Trump. Então, que a primeira vez que ele toma uma atitude meio maluca, o mercado, aquela volatilidade toda. Depois começou a dar uma diminuída, e depois o mercado meio que foi assim, vamos esperar as ações e depois as falas. Você sentiu isso também, Felipão? Que é uma lógica de o mercado meio que já se acostumou que o Trump vai dar algum discurso muito enfurecido, mas que depois ele volta, traz ali uma ação mais tranquila, que aí vai acalmando o mercado. O mercado meio que já calculou essa variável aí? A maioria dos colegas com quem eu converso uníssono aí em entender que o pior já passou. Claro que, se tratando de mercado financeiro, surpresas podem acontecer, né, Rafa? Mas o pior parece já ter passado. Aquela corda esticada nos Estados Unidos com os outros países, me parece não será ainda mais esticada. Alguns pontos falharam na política do Trump, embora ele não admita e jamais admitirá isso, mas ele já deu vários recuos.
por ele já ter recuado várias vezes, suspendido tarifas, aumentado o prazo, várias adequações, e por conta dos grandes empresários dos Estados Unidos já terem falado lá no ouvido dele que estavam tendo problemas por conta dessa política, me parece que o mercado já está mais tranquilo em relação a isso. Aquele ataque da semana passada, acho que nós chegamos a falar aqui até, que ele já começou a subir o tom, a fervura com o presidente do Banco Central americano, o Jerome Powell, também ele imediatamente recuou. Felizmente essa corda foi esticada só um pouquinho e felizmente também o Powell, que é um grande gentleman, né, não respondeu ao presidente da República. Então me parece que o pior mesmo já passou. Sempre lembrando, fazendo aquele asterisco, que em se tratando de mercado financeiro, tudo pode acontecer. Em se tratando de Trump também. Mas, aparentemente, as coisas tendem a caminhar para acordos e não mais para subir a fervura aí dessa panela de pressão que é a política tarifária e a guerra econômica. Tá certo, Felipão. Queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso Flash News. Sempre uma honra tê-lo aqui. Na segunda-feira que vem, estamos juntos novamente aqui, hein? Conte comigo sempre, Rafa. Estarei aí em São Paulo a semana toda. Se precisar de mim, é só chamar. Ó, bom demais, Felipão. Valeu, obrigado, meu querido amigo Felipe Santana, especialista da Stardesk, com a gente aqui nessa segunda-feira no nosso Flash News aqui da BMC. Bom, pessoal, eu reforço o convite. Às 4h30 da tarde temos o Closing aqui na BMC News, comigo, Rafael Lara, também o Leandro Martins, analista CNPI, para a gente poder analisar todo o fechamento do mercado financeiro ao vivo aqui na tela da BMC. Então você sempre pode vir, mandar sua mensagem através do chat ao vivo do YouTube da BMC também, mandar lá as ações que você gostaria que a gente desse uma olhada, sua pergunta, enfim, qualquer coisa do tipo, pode mandar, porque aqui é a Casa do Investidor na TV brasileira. Também siga a BMC nas redes sociais, @bmc.news. Estamos em todos os lados, TikTok, Instagram, Twitter, LinkedIn, onde você quiser, Facebook, onde você quiser, a BMC está com você. E também no nosso portal, bmcnews.com.br, com as notícias mais fresquinhas do mercado financeiro, tá certo? Eu vou ficando por aqui, daqui a pouco às 4h30 da tarde a gente se vê no nosso Closing, o jornal mais divertido e informativo da TV brasileira. Até mais, tchau, tchau!